boa noite, a depender do horário que você estiver me assistindo. Essa live começa no exato momento que o trem do metrô de Salvador está passando perto do bairro onde estou morando atualmente. E, bom, vou aguardar um pouquinho, uns segundinhos, para pessoas irem entrando, para inclusive eu ter noção, ter referência se as pessoas estão conseguindo me escutar. Essa é uma live que se propõe a costurar uma retrospectiva sobre 2025, sobre o que foi o ano de 2025 a partir da minha vida, né? A partir de alguns eixos de experiências que venham conversando, que venham dialogando com as pessoas que me seguem. E eu pretendo também extrapolar um pouco o tema dessa live para tocar em questões ligadas ao meu trabalho com a clínica. Também algumas inquietações que eu percebo se atravessando no meu trabalho, se atravessando na forma como eu enxergo a clínica hoje, mas sobretudo a forma como eu percebo que a clínica tem sido enxergada, divulgada, né? Uma certa cultura de consumo da psicoterapia que tem se cultivado nas redes sociais e um pouco sobre como isso tem afetado o meu trabalho, sobre como isso tem afetado algumas expectativas das pessoas sobre processos psicoterapêuticos, enfim. Pretendo falar sobre a relação com a minha atual relação com a militância política, algumas mudanças que foram acontecendo nesse último ano, no tipo de relação que eu venho estabelecendo com a militância. De certa forma, um resgate de muita coisa que sempre me atravessou a vida inteira e, ao mesmo tempo, um novo. Como que eu posso. Que palavra que eu posso usar assim? Um novo tipo de caminho que eu venho dando para a militância. E falar sobre o processo de mudança, o meu processo de retorno para a cidade de Salvador, né? Uma cidade que eu morei já nos anos de 2018 e 2019, uma cidade que eu sinto que nunca saiu da minha vida, mesmo nos anos que eu estive morando em outros lugares, e tanto não saiu da minha vida que eu acabei, em determinado momento, voltando até ela, voltando até ela neste ano de 2025. E, e é muito curioso esse processo de voltar, porque esse processo de voltar está sendo também viver uma nova relação com a cidade. Uma relação com a cidade muito menos romantizada, muito menos encantada do que quando eu me mudei da primeira vez. Até por hoje eu ter outras perspectivas, outros olhares, outras vivências de cidade e outras necessidades da minha vida, outros ritmos da minha vida. E, e é isso, né? O processo de retorno a qualquer lugar ele é sempre muito complexo. Essa live até agora não está tendo muita. Ah, agora eu vi que pessoas entraram. Pronto. Pessoas que entraram, me digam como está o áudio. Me digam como está o áudio, porque eu já passei um tempo aqui falando e eu preciso saber se o meu áudio ele está indo certo e vocês que estão do outro lado são as únicas pessoas capazes de me proporcionar essa informação. Então, se tiver pessoas me assistindo, agradeço que sinalizem, deem uma boa noite, digam se vocês estão me escutando. Caso vocês não digam nada, eu vou pressupor que o áudio está acontecendo, né? Mas se vocês não estão me escutando, se meu áudio está com ruído, está com problema, por favor,
me avise. E se estiver ok, né, dê uma boa noite, dê uma interação aí para sinalizar o possível. Eu agradeço muito, porque isso me ajuda. Né? A proposta de fazer live é justamente ter conversa, ter troca de ideia. Aqui é um espaço que eu me proponho a partilhar vivências, né? Eu acho que um pouco da característica de como eu gosto de escrever, de como eu gosto de produzir conteúdo, não gosto muito desse termo produzir conteúdo, mas de como eu gosto de me vincular às redes, sempre foi desde uma perspectiva muito pessoal, muito uma perspectiva de partilha. Porém, às vezes é isso, acaba sendo um processo às vezes um pouco solitário, assim, às vezes a gente compartilha coisas, às vezes as pessoas acham muito massa, mas muitas vezes a gente não tem uma troca, uma conversa, né? Então, é isso, assim, esse espaço de conversa, ele é muito importante para mim, ele me ajuda. Inclusive para no próprio processo de... Ah, boa noite, Patrícia. Que massa que tá rolando bem o áudio. Obrigada pela informação. Obrigada pela informação e bem-vinda, né? Espero que dentro do tempo que for possível a você desfrutar dessa conversa, essa conversa seja proveitosa a você. E qualquer coisa que você queira perguntar, queira complementar, queira colocar, estou aberta aqui, né? Tô aberta aqui a esse espaço de troca que eu acho que é justamente a potência desse espaço de live, né? É justamente a graça do jogo, essa possibilidade de troca, de partilha, de interação. Confirmada que o meu áudio está acontecendo, vou começar a falar um pouco dos temas que eu proponho enquanto retrospectiva desse ano, né? E talvez esses temas eles se misturem um pouco também, assim, porque eu acho que é isso, né? É muito difícil a gente desconectar acontecimentos da nossa vida que estão tão imbricados um no outro, né? Eu, enquanto terapeuta, não estou desconectada de um corpo que acabou de mudar de cidade. Eu, enquanto um corpo que acabou de mudar de cidade, isso não está desvinculado da relação que eu tenho com a militância, né? Tudo isso são pontos que eles se confluem, se conectam de diferentes maneiras. E na questão do meu processo de trabalho como terapeuta, sobretudo porque eu não acredito numa psicologia neutra, né? Eu não acredito num processo de escuta terapêutica em que a gente se desvincule, em que a gente desvincule o nosso corpo de terapeuta da relação dentro da qual nós estamos. A gente, na verdade, coloca o nosso corpo para jogo, a gente coloca os nossos afetos para jogo, né? Justamente porque a clínica é esse espaço em que a gente se propõe a oferecer uma relação radicalmente humana com aquilo que a outra pessoa tem a nos compartilhar, né? Talvez a clínica seja um espaço que nos convoque a encontrar o máximo da humanidade em nós e da humanidade na outra pessoa para construir um espaço de relação. E sem esse contexto de relação, a clínica não acontece, né? A clínica não é um espaço onde você simplesmente aplica uma técnica na outra pessoa, né? Como quem estivesse apertando um parafuso, né? Ou simplesmente manipulando, conduzindo a outra pessoa para uma direção na qual a gente sabe o que é melhor para a outra pessoa. E, enfim, né? Tudo isso são inquietações que eu tenho que elas traduzem muito de alguns processos dificultosos que às vezes eu sinto, porque a gente tem uma cultura pop, um imaginário pop sobre a psicoterapia, que tende a pensar esse lugar da terapeuta como esse corpo angelical, neutro, que oferece uma escuta incondicional e que simplesmente faz
do ápice do seu saber, intervenções, perguntas e questionamentos que vão conduzir a pessoa para um caminho de saúde que a gente enxerga e a outra pessoa não enxerga, né, supostamente. Quando na realidade, assim, eu compreendo que o processo terapêutico, primeiro, ele não se esgota na individualidade da pessoa que nos procura e ele não se esgota na individualidade da pessoa que nos procura, né? Tipo, não dá pra gente pensar a saúde daquela pessoa individualmente, né? A gente precisa sempre pensar a saúde do contexto relacional no qual aquela pessoa vive, né? E isso muitas vezes significa confrontar, significa gerar desconfortos, gerar frustrações sobre a outra pessoa, significa que a gente nem sempre é aliada da pessoa que a gente está atendendo, né? Nessa perspectiva que eu parto, né? Eu acho que tem uma compreensão que eu sinto ser às vezes um pouco clientelista da psicologia e sobretudo da psicologia que se faz nesse contexto da terapia particular, da terapia privada, que parece que assim a gente tem que se colocar a serviço da pessoa que está nos pagando, né? A gente está ali para ouvir quem está pagando a gente, independente do, do que essa pessoa. A gente está ali para acolher a pessoa que está pagando a gente, né? Parece que a gente tem que ser amiga da pessoa que está pagando a gente. A gente tem que ser sempre aliada da pessoa que está pagando a gente. E eu acho essa leitura um pouco equivocada, né? Eu sinto que o trabalho da terapeuta não é sobre o indivíduo, é sobre os agenciamentos nos quais esse indivíduo está implicado, né? É sobre as relações sociais nas quais esse indivíduo está implicado. E isso implica muitas vezes que coisas que parecem muito confortáveis ou muito boas ou muito acolhedoras para aquela pessoa podem ser extremamente violentas ou problemáticas para o contexto que aquela pessoa vive, né? E isso muitas vezes nos coloca diante de situações em que às vezes a gente está contra aquela pessoa, né? A gente está contra aquilo que a própria pessoa muitas vezes lê como aquilo que é melhor para si, né? Num certo sentido. E é complexo, sabe? É muito complexo assim esse processo. É... E eu acho que isso também rompe assim com muitas tradições da psicologia que tem essa perspectiva individualista de um acolhimento incondicional. E eu acho que eu tô, na verdade, eu ia começar pelo tema da mudança de cidade, mas eu tô entrando no tema da clínica, porque eu acho que é isso, foi o tema que se colocou, que se impôs, vamos para esse tema mesmo. E, e eu sinto que é isso, né? A gente vive numa sociedade em que as pessoas estão muito carentes de acolhimento, que as pessoas estão muito carentes de escuta, né? E o acolhimento, ele é importante, né? É importante a gente ter disponibilidade para escutar coisas que a outra pessoa pode ter muita dificuldade de dizer, muita dificuldade de compartilhar, aquele sofrimento que a pessoa guarda para si e não compartilha com mais ninguém. Eu sinto que o trabalho da clínica vai muito para esse caminho, mas isso não pode encerrar o nosso trabalho da clínica. Eu sinto que é importante a gente, enquanto psicoterapeuta, compreender que o nosso trabalho ele vai além da individualidade da qual a gente está diante. E é um trabalho que eu compreendo a clínica como um trabalho intrinsecamente social. E acho que talvez uma das coisas que mais tenha me frustrado assim nessa cultura pop da psicoterapia é a compreensão, é o individualismo, sabe? É esse espaço que parece que convida a um centramento excessivo em si mesma, a uma escuta excessiva sobre si mesma, né, sobre as suas próprias lombras, sobre as suas próprias emoções, as suas necessidades, os seus projetos individuais.
etc. E, cara, assim, eu acho muito simbólico a gente pensar assim, o quanto a hashtag Faça Terapia foi se tornando cada vez mais presente no exato momento histórico em que a gente tem um afastamento de pessoas das lutas de rua, da militância política, que aconteceram com muita intensidade, sobretudo a partir do ano de 2013. Né? A gente teve ao longo de de alguns anos, assim, uma efervescência de lutas políticas, uma efervescência de manifestações de rua, uma efervescência da necessidade de politizar a vida e de pautar possibilidades de resistência diante do mundo que a gente vive. E é muito curioso que no exato momento em que se começa a falar excessivamente, eu digo excessivamente porque eu sinto que isso se tornou um excesso, a pautar excessivamente o autocuidado, começou a aparecer um tipo de hashtag que é a hashtag do descanso habilitante, né? Começou a aparecer essa ideia, né, sobre, nossa, o quanto a militância é uma atividade desconfortável, o quanto os espaços de militância são pouco acolhedores, né? O quanto o militante político é uma pessoa muito arrogante, uma pessoa muito má, uma pessoa egocêntrica, etc. E não é negando que esses fatores existem, né? Tudo isso existe também no contexto da militância política. Mas eu sinto que é isso, né? Parece que começou a acontecer um certo tipo de aversão à construção política da militância nos últimos anos, ao mesmo tempo que se migra para um excessivo imperativo do autocuidado, né? E o autocuidado pensado cada vez mais numa perspectiva despolitizada, que não era a perspectiva que era pensado inicialmente, né? Inicialmente, né, surgiu um debate sobre autocuidado que era muito político, inclusive para pessoas que estavam na militância não quebrarem. Mas eu sinto que tem um imperativo hoje em dia sobre autocuidado que ele tem se tornado extremamente individualista, ele tem dissociado cada vez mais indivíduos das responsabilidades coletivas sobre seus grupos, sobre suas comunidades, sobre o território que vivem, sobre a cidade que vivem, sobre o que acontece na cidade em que vivem, sobre o que acontece no país em que vivem. Só que parece que, assim, a nível desse lugar do desconforto em relação a pessoas que sofrem tanto, em relação a pessoas que se angustiam tanto, parece que você não pode ter espaço para cobrar nada, para problematizar nada, para tensionar nada, né? Você não pode deixar outra pessoa desconfortável para além da sua própria individualidade numa convocação de atenção ao que está acontecendo no mundo que a gente vive. E eu sinto que essa perspectiva individualista é parte do que tem atravessado, assim, que tem me incomodado muito. E eu não digo na clínica assim sobre uma pessoa específica ou outra pessoa específica que eu atendo. Eu sinto isso como um dever comum a forma como a tecnologia psicoterapêutica tem produzido efeitos de subjetivação na sociedade que a gente vive. A gente vive numa sociedade hiperterapeutizada e cada vez menos politizada, e cada vez mais isolada em si mesma, e com cada vez mais dificuldade de conversar com a pessoa que está do lado, em prestar atenção na pessoa que está do lado, e em escutar a pessoa que está do lado para além daquilo que referencia o que você já conhece, o que você já sabe sobre si. E eu ando numa crise assim no quanto esse excesso de individualismo muitas vezes não é algo que eu mesma reproduzi, eventualmente reproduzo na forma de trabalhar a clínica, né? Eu não acho que, assim,
é lógico que é importante a gente ter espaço na clínica para acolher a individualidade, acolher a singularidade, sobretudo quando a gente está atendendo pessoas que tendem a se anular muito, que tendem a colocar a perspectiva do outro o tempo inteiro na frente de si mesmas, né? E, sobretudo, a gente está falando sobre mulheres e pessoas não cisgêneras e pessoas racializadas nesse contexto, né? É lógico que tem a sua importância o acolhimento e a escuta da individualidade, da singularidade, para que a subjetividade não seja diluída numa coletividade amorfa que destrua a diferença. É, é isso, sabe? É muito importante a gente acolher a individualidade e a singularidade, mas tem um lugar que eu sinto que a gente não pode ficar só nisso, né? A gente precisa também. O trabalho terapêutico, né? Ele também é sobre perceber como essa pessoa está em contato, como essa pessoa estabelece contato com a realidade que vive. E aí torna-se muito angustiante a gente como terapeuta, e a gente como terapeuta que é militante, ver assim muitos processos de alinhamento político, assim, muitos processos de desconexão com a realidade política. E muitas pessoas que às vezes vão começar a apostar no processo terapêutico, a buscar desesperadamente uma solução pela via subjetiva, pela via da correção da própria singularidade, ao invés de se mobilizar, por exemplo, para resolver uma situação no trabalho, ou para confrontar uma situação no relacionamento que vive, né? Ou para se organizar politicamente com outras pessoas, enfim, né? É isso, assim, eu tenho muito medo do tipo de cultura que nós psicoterapeutas estamos criando com o nosso trabalho. Tem comentário aqui da Patrícia, gente, eu fico tão feliz quando estou cá emocionada com a possibilidade desse encontro, te ouvir, confluir com o momento de me separar com a sua divulgação dessa live na história, porque você está dando nome para muitas angústias que sinto de cá também. Com o momento de me deparar, né, com a sua divulgação dessa live. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Fico muito feliz de reverberar essa, essa emoção, essa possibilidade de conversa. E aí pronto, assim, né? Eu ainda não tenho muitas respostas sobre como lidar, sobre como trabalhar essas inquietações com a clínica, né? Eu sinto que tenho que avaliar muito bem o tipo de espaço de supervisão que eu vou procurar nesse próximo ano, porque, enfim, a clínica é hoje em dia a atividade que paga as minhas contas. E isso também foi um processo muito difícil para mim esse ano por conta das demandas financeiras que surgiram pela mudança de cidade, que é um dos próximos tópicos que eu pretendo trazer, assim. Que as demandas financeiras com o processo da mudança de cidade, elas me impuseram, em determinado momento, uma condição de não poder recusar certos atendimentos ou deixar de atender certas pessoas que estava sendo muito difícil eu acolher, assim. A título de exemplo, eu estava atendendo esse ano uma pessoa de direita. E é um processo que é muito difícil para mim. Foi muito difícil, foi muito violento. Eu achei violento já o processo de me encaminharem aquela pessoa para atender. E foi muito violento eu ter precisado dar conta daquele atendimento por uma necessidade financeira. E essa talvez seja uma das crises que me pega muito com a clínica, essa convocação da gente ter um genuíno acolhimento diante de outro ser humano por uma necessidade financeira nossa. Eu acho isso muito cruel. Eu acho isso muito complicado. Eu acho isso muito difícil, às vezes, de manejar.
Quando a clínica está tranquila, quando não estou em processos de grande. Quando eu não estou em algum processo que me traga algum baque financeiro, alguma questão, para mim é um pouco mais tranquilo manejar a clínica, estar presente na clínica de uma forma autêntica. Mas quando vai para esse lugar da necessidade financeira, é muito, é muito angustiante para mim. Assim, é muito angustiante o não poder dizer não a certos atendimentos que, enfim, que eu não estou em condições de acolher aquela pessoa, aquela subjetividade, mas preciso tentar dar conta por uma urgência financeira. Eu acho que esse processo é uma das coisas que mais, mais me coloca em crise diante do que é esse trabalho como psicoterapeuta. E eu confesso que é uma das coisas que mais me dá vontade de sair desse processo. Ainda que a clínica seja também um tipo de trabalho que eu goste muito, um trabalho com o qual eu aprendo muito, um trabalho no qual eu me transformo muito, né? Então, tem pessoas que eu comecei atendendo na clínica de um jeito e hoje em dia atendo de um jeito completamente outro e percebo as mudanças na vida dessa pessoa, né? Tem relações clínicas que às vezes são maravilhosas e depois se desgastam com o tempo. Tem relações clínicas que às vezes passam por momentos de desgaste e depois enfrentam transformações muito profundas, né? Tudo isso é muito possível. E eu acho que esse é um ponto muito importante assim de falar da clínica, que é esse convite ao relacionar-se, né? A clínica, ela acontece justamente quando você passa por momentos diferentes. Se você perde a passagem por momentos diferentes, você perde o melhor daquilo que a clínica pode oferecer, né? Se você espera que a clínica seja a mesma coisa o tempo inteiro, você talvez não esteja se abrindo ao que de fato o processo clínico pode oferecer, né? O processo clínico, o trabalho clínico, ele não necessariamente vai ser maravilhoso logo de cara. Ele pode ser maravilhoso por um tempo e depois deixa de ser. E aí esse momento em que deixa de ser maravilhoso, ele é extremamente importante para o que vem depois, para o que vem na subsequência, né? Só que muitas vezes, num lugar de imediatismo, eu vejo que muitas pessoas não têm disposição para viver essas nuances, essa mudança no tempo, que é o que de fato constitui o trabalho terapêutico, né? O trabalho terapêutico, o principal dele não acontece nos primeiros meses. O principal do trabalho terapêutico não acontece quando você recém está conhecendo terapeuta, assim. A gente, nesse lugar de terapeuta, nos primeiros meses, a gente pode até fazer algumas intervenções acertadas, pode ser muito bom, pode ser muito acolhedor, pode ser muito potente. Mas o trabalho clínico, assim, transformador, de fato, é quando a relação terapêutica se transforma. É quando a relação terapêutica passa por conflito, é quando a relação terapêutica passa por algumas tretas, é como quando a relação terapêutica passa por problemas. E esses problemas que surgem na relação terapêutica, e lógico, quando eu falo de problemas, não estou falando sobre relações categóricas de desrespeito, né? Não estou falando sobre terapeuta que desrespeita você, que desrespeita a sua subjetividade. Estou falando sobre conflitos que podem acontecer, divergências que podem acontecer, problemas que podem acontecer. E esses problemas, eles são a parte fundamental de todo o processo psicoterapêutico, todo o processo clínico. E o processo clínico, ele sempre tem uma potência que tanto a pessoa se transforma como a gente, terapeuta, também se transforma. Uma dialética muito, muito viva, isso que acontece. E acho importante também lembrar, né, que assim, eu falei, por exemplo, né, das situações de violência, de desrespeito que a terapeuta pode exercer sobre a outra pessoa, mas também é importante lembrar que a outra pessoa também não está isenta de exercer violência e desrespeito sobre o corpo da terapeuta, né, e isso às vezes é muito foda, assim. Sobretudo
quando isso acontece na relação com coisas que afetam as nossas finanças, né? E isso é uma coisa que aconteceu um pouco nesse ano, assim, passar por situações que foram bastante desrespeitosas quanto à minha segurança financeira. E é isso, né? Eu acho sempre importante lembrar que o meu trabalho como terapeuta não é um trabalho que é feito por amor, não é um trabalho voluntário, não é a minha militância política. Minha militância política não está na minha atuação como psicoterapeuta. Quer dizer, lógico que eu sou também militante quando eu estou atendendo, porque ser militante faz parte da minha subjetividade, eu estou ali. Mas a atividade de psicoterapeuta não é minha militância política, né? O valor que eu estabeleço para atender pessoas, ele não é pautado por uma compreensão de que eu estou fazendo um trabalho social, né? E tanto que eu não falo mais que eu atendo um valor social, atualmente justamente por isso, né? Eu não atendo a valor social porque eu entendo o valor social como um valor extremamente reduzido, como um valor simbólico, que você atende outra pessoa por uma convicção política, né? Você atende outras pessoas por um valor simbólico, pela convicção política de que você quer acolher pessoas que não podem arcar com o custo de uma psicoterapia. E esse valor simbólico, ele é um valor que não vai custear a sua vida. Ele não está centrado em custear a sua vida, em pagar o seu aluguel, em dar condições materiais de existência para você como psicoterapeuta. Você pode ser um psicoterapeuta ou uma psicoterapeuta que tem condições de fazer isso enquanto atividade política na sua vida, por diversos motivos. Seja porque você tem outra fonte de sustento financeiro, muitos terapeutas que eu conheço são também professores e têm uma fonte de renda fixa que lhe dá a condição de existência para poder fazer esse tipo de atendimento, né? Às vezes a pessoa tem tantos clientes que estão pagando o valor cheio da sessão, ou às vezes até mais que o valor cheio da sessão, que a pessoa consegue disponibilizar certos horários para fazer esse tipo de trabalho. Essa não é a minha realidade, né? A minha realidade é de ser uma pessoa que depende do trabalho de psicoterapeuta para pagar o aluguel, para pagar as contas, para viver. E pronto, né? Eu dependo disso, né? E eu tenho uma restrição muito socialmente imposta, muito socialmente colocada no tipo de encaminhamento que me chega, assim, no tipo de público, no tipo de pessoas que acabam chegando até mim por eu ser uma pessoa trans, né? Então, talvez isso agora comece a mudar um pouco, assim, pelo tipo de conteúdo que eu estou produzindo nas redes. Talvez comece a ter algumas transformações. Mas assim, basicamente, assim, né, no meu contexto como terapeuta, sempre que me chegou geralmente as pessoas entendem que podem encaminhar para mim pessoas trans e pessoas não monogâmicas e pronto, né? E aí eu fico extremamente nichada no tipo de público que eu consigo atender. E fora o fato de que muitas pessoas procuram atendimento de pessoas trans sob o pressuposto de que nosso atendimento não será pelo valor mais caro, não será pelo valor cheio, né? E aí é isso, sabe? É essa imposição social de eu atender pouquíssimas pessoas pelo valor cheio, isso faz com que eu tenha menos disponibilidade para atender a valor social. E fora, né? E aí isso vai entrar num outro assunto, que eu não sei se eu vou aprofundar esse assunto agora ou mais para o final, a questão de que eu sou militante política, né? A questão de que atualmente eu estou exercendo atividade política enquanto militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Então, assim, é isso, né? O tempo que eu não tenho, o tempo que eu tenho disponível na minha vida, para além dos atendimentos clínicos, é um tempo que eu preciso usar para militância no partido, né? Para exercer as atividades de militância. Então, isso também me deixa com menos tempo para fazer um trabalho de clínica, dessa dita clínica social. Eu já estou fazendo minha atividade como
eu já estou fazendo a minha militância política cotidiana quando eu estou participando de panfletagem, construindo atos de rua, fazendo brigada de jornal e tantas outras atividades que o partido demanda, quando eu estou produzindo conteúdo para as redes sociais para trazer processos de reflexão e agitação e instiga a política, tudo isso já é minha atividade como militância, né? Então, assim, a minha atividade como terapeuta não é a minha militância, não vai ser, né? Por mais que a militância esteja presente nesse fazer também, né? Inevitavelmente, porque eu sou militante, então eu não tenho como oferecer a escuta de uma não militante dentro da clínica, é impossível, é impossível. E é isso, né? Estou tentando entender como é que vai ser esse próximo ano, a minha relação com a clínica, né? Acho que vai passar por alguns baques, provavelmente algumas mudanças bastante fortes. Eu sinto que eu preciso reconfigurar essa relação com a clínica, algo que eu estou entendendo. E pronto, assim, né? Tô vendo aqui um comentário de Patrícia. O virtual como mediador do nosso trabalho, por vezes, tem facilitado esse processo de sermos desumanizados em relação ao trabalho. Tem hora até para comunicação, quem dirá para remuneração, valorização, etc. Sim, sim, com certeza, com certeza. Isso é parte da minha crise com o trabalho da clínica, assim, porque em tempo de JP, quando vale o trabalho piscina virtual? Isso me pega demais, Patrícia. Pega demais, assim, porque eu comecei o trabalho como psicoterapeuta online. Esse é um trabalho que eu sempre exerci online. E isso por vários motivos. Vários motivos, assim. Isso, primeiro porque eu comecei esse trabalho durante a pandemia. Até o momento da pandemia, eu corria da atuação como psicoterapeuta, eu estava procurando outras alternativas de trabalho. E aí, durante a pandemia, eu me senti convocada pela clínica. Mas tem também uma questão, Patrícia, que é o fato de eu ser uma pessoa trans, o fato de eu ser uma mulher trans. E aí, eu não sentia segurança enquanto uma mulher trans, e uma mulher trans que mudou muito de cidade, né, que foi embora de Florianópolis e morei em Salvador, depois morei em Recife, em Fortaleza, depois voltei para Olinda, fui para São Luís e agora estou em Salvador de novo. Eu nunca senti segurança de que eu teria uma rede grande de encaminhamentos de atendimento para o presencial. Nunca tive essa segurança. Eu nunca me senti segura, né, para tomar um movimento como fosse de alugar uma sala e começar a atender, assim, né? Para além do meu desgosto com a psicologia e com a clínica, existia também um processo de insegurança muito grande sobre como começar esse processo. E aí, quando aconteceu essa virada do virtual durante a pandemia, eu sinto que isso abriu uma autonomia que tornou mais possível pelo fato de eu poder atender pessoas do Brasil inteiro, independente da cidade onde moram, isso abriu um leque de alcance que possibilitou a clínica ser uma fonte de renda para mim. Só que ao mesmo tempo é isso me deixa presa no virtual, isso me deixa presa na virtualidade. E eu tenho muito pensado assim no quanto a clínica se tornou um espaço de segurança financeira para mim, também por ser um espaço que está à margem da sociedade. E isso dialoga um pouco assim com essa subjetividade assim de uma mulher trans, sabe? Porque é um pouco isso, assim, é muito mais difícil para a gente, mulheres trans, a gente pleitear ou pensar em profissões em que a gente esteja no público, no espaço público, né?
É muito difícil, por exemplo, a gente ser professora de uma escola. É muito difícil, e aí pensando em remunerações, em trabalhos que são até bastante precarizados, a gente se pensar como atendente de uma loja. Embora isso, enfim, por ser um trabalho precarizado, acontece mais, né? De você ter pessoas trans trabalhando no varejo, no atacado, né? Mas pronto, assim, é muito difícil, é sempre muito assustador pra gente pensar em perspectivas de trabalho que nos coloquem no espaço público. E a gente tende a ir para as margens nos nossos trabalhos, na nossa profissão, e eu vejo que a minha ida para a clínica tem um pouco desse viés. Tem um pouco do viés do medo do espaço público, né? De estar nesse trabalho por medo do espaço público. Sendo que uma grande vontade minha é ser professora, né? Um dos grandes sonhos da minha vida é ser professora, é atuar com educação. Principalmente no ensino superior, assim, eu acho que é um tipo de educação que eu teria mais afinidade de funcionar, assim. Mas não necessariamente, né? Só que é isso, os espaços públicos, de uma forma geral, eles são muito assustadores para nós, né? Eu tinha muita vontade, por exemplo, né? Tenho vontade ainda de investir numa carreira como musicista, como baixista, só que é isso. Estar no espaço público é muito desafiador para a gente, né? E é muito curioso como a clínica é um trabalho marginal, né? É um trabalho marginalizado. E aí eu fico pensando, né, como o virtual é um trabalho que marginaliza a gente mais ainda e que produz essa dimensão de que parece que a gente não está em lugar nenhum, né? Parece que é uma relação sem lugar, sem território, sem chão. E, e eu sinto que isso reflete, sim, na nossa remuneração, na valorização do nosso trabalho, assim. Eu sinto que sim, sinto que isso rola, né? Quanto vale um trabalho piscina virtual, assim? Porque parece que assim a nossa presença é tão abstraída e tão diluída também dentro das outras dinâmicas da virtualidade, né? Que é o Instagram, que são as redes sociais, enfim. Eu concordo muito contigo nesse ponto, Patrícia. Outras pessoas que estão chegando podem comentar, podem se implicar na conversa. Sejam bem-vindos. E pronto, assim, né? E aí isso também foi tocando num ponto que sobre esses processos de mudança de cidade que eu fui passando, né? Eu tava, né, até metade desse ano, até agosto desse ano, faz pouquíssimo tempo, eu estava morando na cidade de São Luís e eu estava vivendo na cidade de São Luís um processo de solidão muito profundo, muito difícil, né? Porque pronto, assim, eu mudei para aquela cidade por várias questões que me atraíram até lá, né? Parte dessas questões tem muito a ver com alguns lutos mal resolvidos que eu tinha em relação a Florianópolis. Então eu tinha muito desejo de estar morando numa outra ilha, né? Eu estava num desejo de morar numa cidade que fosse um pouco mais tranquila do que Recife, do que Salvador, do que Fortaleza. E, e que ao mesmo tempo tivesse movimento cultural e tudo mais. Isso me atraiu até lá. Só que é isso, eu não consegui me vincular com a cultura, não consegui me vincular muito bem com as pessoas. Passei por uma série de situações de assédio, de assédio mesmo, assim, assédio sexual em certos espaços. Isso me levou a um processo de me fechar cada vez mais dentro de casa. E aí foi isso, né? Um processo de assédio, pouca rede na cidade, me fechando dentro de casa e trabalhando com a clínica online. E eu me vi extremamente isolado. Assim, eu me vi isolada num nível que não é salubre para um ser humano, assim.
eu me vi revivendo um isolamento social muito parecido com o da época da pandemia. Só que na pandemia era um isolamento social que a gente ainda sentia que existia outras pessoas passando pelo mesmo. No meu caso, São Luís foi um isolamento social que eu vivi muito só. E eu entendi que eu precisava ir embora de lá, precisava mudar de cidade, senti que Salvador estava me chamando há muitos anos, porque o meu processo de ir embora dessa cidade não foi um ciclo muito bem fechado. Eu sentia como se a minha cabeça já estivesse nessa cidade, antes mesmo de eu chegar. E aí, enfim, foi todo um processo, acho que mais ou menos de final de maio até agosto, para organizar toda uma mudança de cidade e voltar para Salvador. Né? Voltar para essa cidade que eu vivi antes da pandemia, porque eu vivi em 2018 e 2019. E foi muito bom, assim, esse processo de voltar para um lugar que eu tinha uma familiaridade urbana anterior ao trauma da pandemia. Eu acho que isso foi um processo que me fez muito bem. Uma cidade na qual eu já sabia andar, já sabia por onde me locomover, como transitar, como viver desde antes da pandemia. E porque é isso, né? É uma referência de corpo com a cidade que eu já tinha. Então eu voltei a sair mais, voltei a circular mais pela cidade. Além disso, voltar para Salvador coincidiu com o momento que eu me encontrei com o PCBR, com o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. E foi um encontro muito potente, muito rico, muito potente, assim, muito nutritivo a nível político e a nível afetivo também, por encontrar outras pessoas com quem eu partilhava uma perspectiva de radicalidade política. E tudo isso em Salvador, né? Tudo isso acontecendo aqui, tudo isso acontecendo, toda uma movimentação para além dos atos, né? Da gente confraternizar também. Muito bar, muita cerveja, muita ressaca também. É, isso foi uma mudança para mim da água pro vinho, sabe? Esse processo de mudar de cidade, de voltar para cá. E a militância, ela também me trouxe um outro tipo de contato com a cidade também, né? Porque fazer atividades, fazer panfletagem, participar de atos, muitas vezes em lugares, regiões e bairros de Salvador que eu não conhecia. Né? Por exemplo, o ato que eu participei em São Marcos, as atividades de brigada de jornal na estação de Pirajá. Isso foi construindo uma outra referência da cidade para mim também, um outro mapa da cidade de Salvador. E, e foi muito bom ter vivido isso, assim. E eu acho que estar vivendo um outro mapa da cidade de Salvador é, é saudável demais, assim, para quebrar, assim, uma imagem mistificada, romantizada que eu tinha sobre Salvador, muito a partir dos bairros mais centrais da cidade. Né? Embora os bairros mais centrais da cidade, eles também expõem muito da violência urbana de Salvador, né? Muito da violência das exclusões da cidade de Salvador, muito da violência que é você ver pessoas dormindo na rua, que é você ver pessoas que não têm onde morar, que é você ver pessoas passando fome, que é você ver pessoas adoecendo em níveis muito absurdos e é muito doloroso, assim. E Salvador é uma cidade que ela é muito dolorosa, é uma cidade que tem muito a ensinar em termos dos processos de resistência e construção política e dos seus saberes e da sua memória, mas também é uma cidade que carrega muita dor. E eu também me deparei assim com um contexto que a minha atual condição de vida em 2025
eu tenho menos condições financeiras, apesar de hoje estar financeiramente ganhando muito mais do que eu ganhava em 2018, 2019, eu tenho menos condições financeiras para bancar. Tudo bem que também tem a questão de que eu tenho outras necessidades hoje em dia, né? Para mim, hoje em dia, o próprio processo de dividir casa com outras pessoas depois que a gente passa dos 40 anos é um pouco mais complexo, a gente fica mais chata, a gente precisa de mais espaço para si e tudo mais. Mas eu percebo assim o quanto Salvador ficou cara, o quanto a especulação imobiliária transformou Salvador numa cidade dificílima de morar, numa cidade muito excludente, numa cidade onde o transporte público é difícil, é precário, que inclusive está para aumentar o valor da passagem em janeiro. E é isso, assim, né? Eu acho que também junto com esse processo da militância, eu tenho acessado nesse movimento de voltar para Salvador um lugar muito forte da raiva, assim, da raiva, sabe? E que é isso, assim, né? Na minha primeira vinda para Salvador, eu tinha muito esse sentimento de deslumbramento, de conexão, de afetos, e agora eu acesso muito o lugar da revolta, da raiva em relação às injustiças que essa cidade nos faz colocar em contato. E que é muito importante também. É muito importante. Eu tenho um incômodo muito grande com a romantização de Salvador. Muito grande. Eu acho que é uma romantização que ela é muito injusta, ela é muito violenta, ela apaga violências que acontecem dentro dessa cidade para vender um cartão postal de turismo e transformar essa cidade num bem de consumo que vai sendo sugado, sugado, sugado por todo tipo de especulação, sem necessariamente oferecer um retorno concreto para quem vive nessa cidade e para quem precisa de melhorias urgentes nessa cidade. Dito isso, foi muito bom voltar. É muito bom estar de volta, é muito bom estar aqui de novo. É muito bom estar em Salvador. Assim, eu acho que é uma cidade que eu tenho uma afinidade de cabeça, de ideias, de movimento, de assim que funciona muito para mim. É como se a minha cabeça funcionasse melhor quando eu estou nessa cidade. Por mais que é uma cidade assim gigante, difícil, com diversas questões urbanas muito complicadas, muito estressante de viver, muito complexa mesmo assim no seu cotidiano. Mas estou muito feliz de ter voltado e acho que pronto assim, né, o espaço da militância foi muito importante para isso também. E para mim assim é muito nítido assim do quanto chegar em Salvador e me vincular com o PCBR parece que foram dois processos casados e que eu entendo que não foram totalmente por acaso. Eu acho que o momento que eu voltei para Salvador e me conectar com a militância, acho que foi assim, parece coisa do destino mesmo, sabe? Deixa eu ver. Patrícia, você mandou dois comentários que eu vou ler agora. E dialogando, assim, porque eu fui, enfim, né, costurando outros assuntos. Eu desconhecia seu perrengue como autônoma na clínica, por sempre considerei sua linguagem e pesquisas tão fantásticas que eu supunha que sua remuneração principal estaria em carreira acadêmica. Você não é a primeira pessoa que me fala isso. Muita gente acha que eu sou professora. Muita gente acha que eu sou professora. Me dói saber que ainda não. Sou fã do seu trabalho, amo o modo como você consegue trazer complexidades que conseguem ser tão únicas e singulares e ao mesmo tempo tão reais, presentes. Desde os tempos, desde os tempos mais groove. Obrigada, obrigada. É isso assim, né? Eu vivi uma relação muito eu vivi uma relação muito presente assim com a academia desde os desde que eu entrei na universidade em 2003 até 2015, que foi quando eu defendi minha tese de doutorado, porque eu tenho um doutorado, né, eu tenho doutorado em psicologia, tenho mestrado e doutorado em psicologia,
embora tanto o meu mestrado como o meu doutorado, eles tenham sido formalmente na psicologia, porém tematicamente muito fora da psicologia. Né? Minha dissertação de mestrado foi sobre tecnologias digitais, especificamente sobre o Orkut, e a minha tese de doutorado foi sobre pós-pornografia. Não vou falar sobre pós-pornografia aqui, senão isso rende um tema de vídeo só para isso. Mas eu quase não usei autores da psicologia, principalmente na minha tese de doutorado. Quase não dialogo com a psicologia. Foi num programa de psicologia que eu defendi e conquistei meu título apenas por formalidade. E hoje eu avalio que isso é um problema para mim, sabe? Eu acho que eu fiz isso estrategicamente por uma questão de manter uma linearidade curricular que é muito boa para concursos públicos. Só que hoje eu percebo que eu não quero ser professora do ensino superior na psicologia. Eu não tenho afinidade acadêmica com a psicologia. E isso é um processo muito complicado, sabe? É complicado mesmo, assim. Porque eu me vejo feliz transitando por outras áreas. Pela área das ciências sociais, pela área da filosofia, pela área da antropologia, pela, por alguns debates sobre economia também que tem me interessado mais recentemente, pela área da história. Eu me vejo transitando muito mais por essas áreas academicamente. A área da psicologia, assim, academicamente falando, me interessa cada vez menos na minha vida, assim. Eu voltei a ter um pouquinho de interesse com a psicologia por causa do meu trabalho com a clínica, assim, por causa do porque a clínica, enfim, né, ela me obriga a estudar. Mas o meu interesse acadêmico não é a minha forma, o meu olhar acadêmico, a minha sensibilidade acadêmica, ela não é uma sensibilidade acadêmica de pesquisadora em psicologia. E esse está sendo um processo muito difícil para mim de manejar, assim, de entender a transição de carreira que eu preciso fazer academicamente e como fazer essa transição acadêmica. Porque eu tenho muita vontade de ser professora, mas eu não tenho desejo nenhum de ser professora de psicologia. E isso me trava muito, assim. Até porque para ser professora de psicologia eu preciso publicar artigos, preciso fazer um currículo na área, que eu não consigo fazer, assim, que eu não consigo fazer porque todos os meus processos de pensamento, de toda a minha sensibilidade de pesquisadora está voltada a outras coisas. E acho que esse momento com a militância ele está me ajudando também a olhar para isso, assim. Tem uma coisa assim no processo com a militância que é também da gente se conhecer a partir das atividades que a gente vai fazendo, se conhecer a partir do que a gente gosta de estudar, se conhecer a partir do que a gente se da forma a gente entende melhor assim algumas formas que a gente se relaciona com o mundo quando a gente está construindo coletivamente com outras pessoas, né? Eu passei muito tempo isolada, afastada, tanto pelo meu processo de muitas mudanças de cidade, né, que é extremamente complexo. Teve uma pessoa que mandou uma pergunta na caixinha do Instagram, eu vou até abrir para ver se tem mais coisa nessa caixinha, que ela comentou assim sobre apareceu uma outra pergunta, que vai ser uma pergunta sobre militância também, essa pergunta eu vou responder depois. Mas tem uma pergunta que é, vou me mudar para uma cidade que não conheço ninguém e saindo de uma cidade que tem uma rede de afetos. Aí tenho pensado no desafio de construir uma nova rede do zero nessa nova cidade, assim. E eu acho que tem uma coisa assim muito forte assim nesse processo de isso foi uma questão que me mandaram na caixinha do Instagram, né? E tem uma questão que eu acho muito pesada assim no processo de mudança de cidade, de migração, que é assim, a partir do momento que você migra de cidade, e no meu caso foi uma migração de cidade sem perspectivas de voltar para Florianópolis, que é a cidade onde eu nasci, chega um momento que você deixa de pertencer
à cidade de onde você veio, mas você não pertence completamente à cidade na qual você se encontra. E esse momento é muito difícil. Esse momento é muito difícil. Porque é esse processo de você entender que a migração ela é um caminho sem volta. É um caminho sem volta em que você vai se tornar uma migrante para o resto da sua vida. Assim, você nunca vai ser uma pessoa pertencente, plenamente pertencente ao novo lugar. A não ser que você permaneça nesse lugar por muitos, muitos anos e esse lugar realmente crie raízes muito fundas em você e um processo de identificação, de conexão muito forte em você. E pode ser que isso aconteça comigo na minha vida ainda, mas tem um momento que isso ainda não acontece, né? Esse é um processo que demanda tempo e você fica no limbo, assim, né? Você fica nesse limbo do despertencimento, né? De você não ser mais uma pessoa, de você não se identificar mais com o lugar de onde você veio, né? E isso para mim é muito forte, assim, do quanto eu volto para Florianópolis e quando eu converso com as pessoas de Florianópolis, eu percebo o destoamento de quem sou hoje e do que é a vida lá, assim, de como as pessoas vivem, de como as pessoas pensam, de como as pessoas se relacionam, e eu realmente não consigo me identificar mais com aquela cidade, não consigo ter um senso de pertencimento afetivo com aquela cidade, por mais que eu tenha memórias bonitas, mas também são memórias bonitas permeadas por muita dor, por muitas angústias, muito sofrimento. E, e isso também, assim, num cenário, né, que Santa Catarina se torna cada vez mais conservadora. Embora Florianópolis não seja a cidade mais conservadora, Santa Catarina ela reverbera esse processo. E o processo de gentrificação que tem acontecido em Florianópolis é extremamente brutal, assim, um nível absurdo de voltar para a cidade. Você vê que a cidade virou um shopping center a céu aberto. E, e é isso, assim, só que é muito foda, assim, né, porque minha família mora lá, né, e é essa desconexão muito grande de não conseguir pertencer na mesma cidade que a minha família mora. Assim, isso tem sido um processo difícil, né? E essa pessoa, assim, que falou, assim, né, sobre o processo de construir rede numa cidade nova, assim, eu, assim, recomendo, assim, né, eu imagino que você esteja mudando de cidade para uma cidade que você não conhece por conta de uma imposição trabalhística ou relacional, né? Ou você se relaciona com alguém que o relacionamento levou você a mudar para essa cidade que você não conhece, ou você está mudando a trabalho. E eu imagino e intuo que seja a trabalho que você esteja mudando, né? Por uma imposição de um concurso público, de um contrato, de alguma coisa, enfim. E assim, a coisa que eu vou dizer sobre a rede, assim, você não vai construir uma rede da noite pro dia. A não ser que você dê muita, muita, muita sorte. Pode acontecer. E você dá sorte, mas é altamente improvável que você construa uma nova rede da noite pro dia. Leva tempo, demanda paciência. Sobretudo assim porque primeiro você vai estranhar muito. Você vai estranhar muito o lugar onde você vai chegar. Você vai aprender a lidar com novos códigos, com novas formas das pessoas conversarem, com outro tipo de humor, com outro tipo de piada, outro ritmo de convivência. É muita coisa que você chegando você não vai entender logo de cara. Então isso leva muito tempo. E leva muito tempo até as pessoas te conhecerem, até as pessoas sentirem confiança, até você encontrar assim, aquelas pessoinhas que você sente que se conectam um pouco mais com a sua alma. E lógico que isso varia, assim, né? Se você está mudando para uma cidade pequena, se você está mudando para uma cidade grande, se você está mudando para uma cidade que tem outras pessoas de fora. Isso é uma dica que eu dou também.
Muitas vezes é mais fácil você se conectar com outras pessoas também de fora, numa cidade, assim. Pessoas que são também imigrantes, elas tendem a ter uma abertura de vínculo muito mais aflorada do que as pessoas que estão lá a vida inteira e que já têm os seus amigos, já têm a sua esfera de vida conhecida. Então, se eu pudesse dar um conselho, aposte em construir com outras pessoas de fora. Se você está indo com um relacionamento, se você está indo para essa cidade junto com o seu cônjuge, com sua cônjuge, com seu cônjuge, tome muito cuidado para essa relação não te fechar. Para essa relação que você tem não te fechar para novas aberturas de novos vínculos. Eu vejo isso muito presente, muito frequente entre amigas, entre pessoas que eu conheço que migram de cidade junto com um companheiro ou companheira. Que a pessoa às vezes fica ilhada no conforto que aquela relação conhecida oferece e às vezes pouco se abre para novas relações, né? Então eu dou esse conselho, assim, tome muito cuidado. Assim, tome muito cuidado se você estiver mudando junto com um cônjuge, porque isso pode atrapalhar a sua vinculação com a cidade muito facilmente, assim. Eu vejo assim, o quanto pessoas que migram sem cônjuge costumam viver a cidade de um jeito e pessoas que migram com cônjuge demoram muito mais tempo para construir uma relação com a cidade. É nítido, 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 nítido. Então, Patrícia, meu desafio atual como migrante vem de tentar compreender se a minha cidade, estado de origem aqui não dialoga com minha linguagem, gostos e interesses, ou se isso que eu considero não ter a ver diga apenas da parcela que eu conheço a partir dos gostos do meu passado, mas que eu ainda não conheço esse território ocupando lugares com meu gosto presente. É o que venho tentando entender. Eu acho que eu entendi o seu raciocínio, assim, se... Sim, sim, eu tô entendendo o seu ponto. Às vezes é um pouco dos dois, sabe? Às vezes é um pouco dos dois. Eu percebo que, tendo migrado de cidade, eu desenvolvi características de personalidade que são muito mal vistas em Florianópolis. Eu percebo isso. Eu percebo isso quando eu converso com outras pessoas, quando eu converso com minha família, a forma como eu me expresso, a forma como eu faço pirrada, a forma como eu comecei a me colocar diante do mundo, eu percebo que não bate bem com a forma florianopolitana de viver. E aí eu percebo que é um choque cultural. E é um choque cultural muito estranho, assim, né? Porque foi uma mudança de personalidade que aconteceu nesse processo de mudança, né? Mas é isso, sabe? Não sei explicar exatamente o que na minha personalidade que mudou muito, assim. Mas eu entendo o ponto que você fala, né, que talvez seja um pouco a referência que a gente guarda de onde a gente viveu na época que estava naquela cidade, né? E às vezes você... Pronto, eu acho que esse é um ponto, assim, teve uma época, antes de eu sair definitivamente de Florianópolis, teve uma época que eu morei fora, que eu morei na Argentina, que eu morei na Espanha. É, Gente, agora que eu percebi que o meu computador ele não está plugado. Deixa eu resolver isso rapidinho. Senão vai acabar a bateria. Só um momento. Voltei. É, Teve uma época que eu morei fora de Florianópolis. Morei na Argentina, morei na Espanha durante a época do meu doutorado, né? Porque eu morei na Argentina sem bolsa, apenas com a bolsa que eu estava recebendo do Brasil. E depois eu ganhei uma bolsa sanduíche para morar na Espanha. E eu percebo que depois das duas experiências, quando eu voltei para Florianópolis, ter vivido nestes lugares me fez viver uma outra Florianópolis. Eu percebi essa mudança.
acontecendo na minha vida. Eu acho que se fosse um processo assim de eu realmente precisar voltar a morar em Florianópolis, é, eu iria viver uma outra cidade, assim. Né? Eu iria viver uma cidade muito diferente. Só que é isso, né? Eu não sei se é um projeto de vida que faz sentido para mim. E assim, mesmo com isso, mesmo você acessando outras partes daquela mesma cidade, às vezes você já se deparou com alguns limites daquele lugar que são intransponíveis também. E eu sinto que, não sei, sabe? Pode ser que isso mude, assim. Eu sinto muita saudade da minha família. Eu acho que esse é um ponto, assim, que me pega. Eu sinto saudade da família, mas eu não sinto saudade da cidade. Eu sinto saudade da tranquilidade de Florianópolis. Mas tem uma coisa assim que é um lugar de uma inércia, da falta de movimentação, da falta de curiosidade, da falta assim, de uma estagnação das pessoas na cidade de Florianópolis que eu não consigo, assim, não conseguiria hoje em dia voltar para lá, assim, acho que Florianópolis tem uma relação com a cultura muito horrível, muito horrível. Sim, na forma como consome cultura, na forma como produz cultura. É, são relações muito violentas, muita apropriação cultural, é tudo muito abstrato. Assim, eu sinto que Florianópolis é uma cidade muito feita de plástico, sabe? É essa sensação que eu tenho. E é isso, assim. É difícil para mim me imaginar vivendo lá hoje. E pronto, assim, nesse ponto assim, né, do processo de construir redes numa cidade nova, assim, é ter paciência, que não vai acontecer da noite para o dia, é cuidar para você não se fechar numa relação, numa esfera que você já conhece. Vai ser um processo, tem um processo de luto envolvido, que vai ser complexo de ser vivido, e é isso, assim, eu mesmo, assim, mesmo voltando para Salvador, eu estou vivendo lutos dos diferentes lugares que eu morei, assim, eu ainda vivo um luto em relação a ter morado em Recife, eu ainda vivo um luto na minha relação com Fortaleza, eu ainda vivo um luto na minha relação com São Luís, né? Assim como a gente vive lutos nos relacionamentos amorosos que a gente viveu ao longo da vida, né? Eu mudei muito de cidade. Isso também são vários enlutamentos que eu carrego comigo, assim. E lógico que nenhum deles tão profundo quanto o enlutamento que eu vivi com Florianópolis, né? Que é isso, né? A cidade que eu nasci, a cidade que eu cresci, é a cidade onde eu criei a referência de segurança, de muita coisa, assim. E é muito foda, assim, porque é isso, né? É uma referência de segurança que eu não tenho mais para quem sou hoje. Isso existe na minha memória. E eu acho que esse é o processo, né? Uma coisa assim, você tem aquela memória de algo que você já sentiu com aquela cidade, mas que hoje não faz mais parte de quem eu sou com aquela cidade. E aí é sobre aprender a como construir isso numa nova cidade, né? E tudo isso passa por diversas esferas da nossa vida. E pronto, assim, né? O terceiro ponto, assim, de retrospectiva, né? Que também dialoga um pouco com tudo isso, assim, que eu já vim falando um pouco sobre esse processo que ficou muito forte na minha volta para Salvador, que é a minha relação com a militância, assim. Eu acho que eu estava no ano de 2024 e uma parte de 2025, eu entrei no processo de correr da militância, de fugir da militância, de um profundo desgosto com uma certa forma de militância que eu tinha comprado e que eu não diria nem que era uma pseudo-militância, mas que era uma militância muito modo automático que eu vinha tocando na minha relação com as redes sociais, assim, que é ser a pessoa que está nas redes sociais escrevendo sobre questões trans, né? E esse lugar me cansou. Esse lugar de ser transativista me cansou. Um certo lugar do feminismo me cansou também.
né? Um certo tipo de feminismo que eu sou também. Esse lugar da militância identitária, ele se esgotou na minha vida. Esse lugar da militância que tenta sensibilizar essa generalidade me cansou. E, e eu acho que assim, eu vivi esse cansaço quanto a esse lugar. Porém, nesses últimos anos eu levei bastante tempo para amadurecer que assim, eu não deixei de ser militante. Eu não deixei de ser uma pessoa que anseia e que anseia de uma forma que demanda ser traduzida em prática por uma transformação radical e profunda da sociedade que a gente vive. Isso não sai de mim. Isso é uma coisa que existe na minha vida desde que eu sou adolescente, em mim. Eu procurei o curso de psicologia com esse desejo de transformar a sociedade. Eu lembro disso porque isso estava numa redação que eu escrevi na época que eu estava estudando para o vestibular. É, eu sempre tive esse anseio. Desde que eu comecei a participar das manifestações da Revolta da Catraca, depois quando eu comecei a me envolver com os estudos de gênero, com o feminismo, eu sempre fui militante. Só que eu me deparei com os limites dos caminhos de militância que eu vinha trilhando. E hoje, para mim, eu compreendo que é fundamental construir um movimento de luta que tenha como foco o fim do capitalismo, que tenha como horizonte o fim do capitalismo, que tenha como horizonte uma organização revolucionária que busque dar fim ao capitalismo, porque todas as opressões que a gente souber dar nome, ligadas ao machismo, ligadas à transfobia, todas elas estão intrinsecamente ligadas ao capitalismo. Todo o processo de luta contra o fascismo passa necessariamente numa luta contra o capitalismo. Enquanto tiver capitalismo, vai ter fascismo. Porque o fascismo ele não é uma exceção do capitalismo, pelo contrário, assim. Se a gente for olhar para o fascismo, inclusive, de um ponto de vista que vai para além do que aconteceu na Alemanha, mas a gente olhar na Alemanha ou na Itália, né? Mas a gente olhar para o fascismo desde as tecnologias de tortura colonial que aconteceram ao longo de toda a modernidade, a gente vai ver que todo o processo de estruturação do capitalismo foi pautado em tecnologias fascistas de desumanização e expropriação do corpo humano, da vida humana, e dos recursos naturais, e dos recursos da terra, e etc. E para mim, assim, tem se colocado, agora eu tô com 40 anos, e eu tenho me perguntado muito sobre essa questão de legados, assim, que eu quero deixar para gerações futuras, assim. Eu não tenho atualmente, assim, perspectivas de ter filhos, mas tenho me colocado muito essa questão de que legado eu gostaria de deixar para para as crianças, né? Para as crianças que estão crescendo, que crescerão nesse mundo. E um legado que eu quero deixar é o legado da transformação revolucionária desse mundo. É um legado de acreditar que outro mundo é possível, que o fim do capitalismo é possível. Porque eu vejo, né, a minha geração adoecendo muito, muito forte por conta dos dispositivos e das dinâmicas de realismo capitalista, né? Que é essa crença no capitalismo como uma realidade dada, como uma realidade inevitável, como uma realidade natural, como a única realidade possível, como o único campo do possível para o mundo que a gente vive. E para mim, assim, quebrar o realismo capitalista é uma tarefa que eu considero das mais fundamentais hoje em dia. Acender a fagulha da revolta, acender a fagulha da necessidade da gente se organizar e lutar coletivamente. É esse processo que eu quero tocar, assim.
E isso para mim vai muito para além de um ativismo identitário, desse lugar de pessoa trans, né? E eu acho que me conectar com isso me trouxe de volta, assim, para quem eu sou enquanto ativista, quem eu quero ser enquanto ativista, que tipo de ativismo que eu quero construir, porque eu não consigo deixar de ser ativista, essa parte, muito parte de mim, muito parte de mim. E, e aí é isso, né? Nesse processo eu fui me aproximando, né? Fui entendendo que a forma mais concreta de dar conta disso seria me organizar dentro de um partido revolucionário. E o partido revolucionário do qual eu consegui me aproximar, que coube me aproximar, com o qual eu senti muita afinidade para me aproximar, foi o PCBR, foi o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário daqui de Salvador, né? E aí eu acho importante ser dito assim que eu não acho o PCBR um partido perfeito. Não é um partido sem problemas. Eu tenho inúmeras críticas ao partido, à forma como muitas coisas acontecem. Tenho inúmeras críticas ao programa do partido. A parte do programa do PCBR sobre o movimento LGBT é muito ruim, é sofrivelmente mal escrita. Tem inúmeras críticas, mas a minha perspectiva, e essa é uma recomendação que eu dou para todas as pessoas, assim, nenhuma organização política que a gente for atuar vai ser perfeita. Nenhuma organização política que a gente tentar se articular ou tentar construir vai nascer do jeito que a gente quer que seja. A nossa tarefa, a tarefa de uma militante, não é simplesmente entrar numa organização e cumprir o protocolo daquela organização. A nossa tarefa como militante é construir as organizações nas quais a gente atua, é transformar as organizações nas quais a gente atua. Isso é tarefa militante. Porque a gente não tem, hoje em dia, nenhuma organização que está pronta para fazer uma revolução. Essa organização revolucionária, ela precisa ser construída. E essa organização revolucionária, ela vai ser construída a partir de processos de experimentação com a prática, a partir do processo de se arriscar em certas práticas, de ousar certas práticas, de atuar dentro de uma esfera daquilo que a gente não conhece ainda, daquilo que a gente ainda não sabe que é possível, e da gente ser propositiva no nosso processo de atuação. E eu vejo muitas pessoas que querem ser militantes, mas estão esperando brotar do nada uma organização que já esteja toda pronta, que já seja revolucionária em todo o seu pleno ser. E essa organização ela ainda não existe. Só que se você quer que essa organização exista, você precisa ou construir uma nova organização, ou somar nas organizações que existem para tentar torná-las mais próximas possíveis dessa organização que você almeja que exista. E é sobre essa compreensão do nosso protagonismo que a gente precisa ter em relação à militância política. Porque militância política não é atividade de poucas pessoas iluminadas que receberam o espírito revolucionário de Deus. Militância política, construção revolucionária é uma tarefa que qualquer pessoa pode tocar, que qualquer pessoa pode fazer, que qualquer pessoa pode se dispor a fazer, né? Então, se você tem críticas às organizações que estão postas hoje, atue dentro daquela com a qual você mais se identifica para transformá-la. E é esse o ponto, sabe? Eu acho que é essa compreensão, porque eu também passei muitos anos nessa perspectiva de ficar procurando uma organização já pronta. E não vai ter uma organização que já esteja pronta.
né? O que tem são os espaços que a gente sente que são férteis para construirmos. Por que eu considero o PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, um espaço fértil para a construção? Por ser um partido que é novo, por ser um partido que surgiu recentemente a partir do racha com o PCB, que está num processo de renovação, e por ser um partido que trabalha muito bem com a questão da autocrítica e da polêmica pública, por ser um partido que faz autocrítica, por ser um partido no qual eu tenho liberdade para fazer críticas. Então, assim, e lógico, né, também por ser um partido onde eu conheço pessoas que eu sinto que me acolhem também, né, isso não deixa de ser importante. É importante que a gente, enquanto militante, também pense a forma como a gente está acolhendo, mas é importante quem procura a militância também se implicar na sua responsabilidade, sabe? A gente também não pode chegar num espaço só esperando mãozinha na nossa cabeça, só esperando que seja tudo fácil, tudo leve, tudo do jeito que a gente quer e pronto, sabe? Militância é se dispor à construção. E é se dispor à construção justamente porque, cara, se você não colocar essa energia para construir algo que dê possibilidade de transformar o mundo que a gente vive, em que mundo que a gente vai viver, sabe? Se essa energia nunca for colocada em lugar nenhum, se você nunca almejar um processo de organização revolucionária, sabe? Se a gente desiste da possibilidade de fazer uma revolução. E aí eu estou insistindo também nessa questão das organizações revolucionárias, porque assim, eu honestamente acho perda de tempo pessoas que perdem. Acho uma perda de tempo pessoas que dedicam o ativismo para partidos como o PT, como o PCdoB, partidos que têm um caráter reformista, como o PSB, por exemplo, né? Partidos que são desse lugar de centro-esquerda, esquerda com muitas aspas, que na verdade são partidos cada vez mais à direita, né? São partidos neoliberais, se a gente parar para olhar direitinho, né? PCdoB, enfim, tem suas questões mais complexas, assim, mas são partidos neoliberais e assim, você querer atuar politicamente num partido que defende políticas de arcabouço fiscal, que defende austeridade, enfim, você vai perder seu tempo. Você vai perder seu tempo com um partido que não tem um projeto revolucionário. Com qualquer organização que não tenha um projeto revolucionário, você vai perder seu tempo. Você vai gastar seu fôlego, sua energia, para chegar num ponto que você vai ver que não mudou nada e você vai sair do partido, você vai sair da organização. Mesma coisa, ativismo de ONG, sabe? Talvez com alguma exceção ou outra, assim, ativismo de ONG ele sempre vai estar amarrado na necessidade de agradar empresas, de agradar o governo, para garantir financiamento, enfim. E aí, pronto, assim, eu acho que tem determinadas formas de ativismo que elas desperdiçam a energia da pessoa, né? E por isso eu venho insistindo, cara, assim, dedique energia de ativismo, é importante. A gente precisa fazer coisas. Agora sim é importante a gente prestar atenção aonde que a gente está dedicando essas energias, né? Porque se você vai dedicar energia para a primeira organização que aparece na sua frente só porque você acha legal, você pode até conseguir alguma mudança ou outra, mas na hora você vai. Na hora vai ser um desperdício. Porque essa organização ela não tem um projeto revolucionário, ela não vai levar, não vai desenvolver aquilo até as últimas consequências, né? Eu compreendo que a esquerda radical tem muitos problemas, tem muitas dificuldades, né? E quando eu falo de esquerda radical, estou falando do campo anarquista e do campo socialista comunista, né? É uma esquerda que tem muitas dificuldades, tem problemas de ego, tem problemas de machismo, de transfobia, de racismo, tem muita coisa que
assim, historicamente, precisa ser transformada. Só que assim, a gente não está falando de problemas que eles estão fora do capitalismo, né? A gente não está falando de problemas que a gente não vai ter que enfrentar em qualquer outro espaço que a gente vá na nossa vida. Então, eu fico pensando assim, se a gente se dispõe a enfrentar esses problemas em tantos outros espaços, por que que a gente não se dispõe a enfrentá-los e transformá-los nas instituições que têm um projeto, nas organizações que têm um projeto revolucionário, sabe? Que talvez tenham muito mais chance de levar essas transformações às últimas consequências, enquanto outras instituições vão só nos cansar. Então é isso, né? Essa é a minha reflexão sobre o processo da militância. Tá, é um comentário sobre a psicologia. Eu vou voltar a esse comentário depois, para eu responder um comentário que chegou na caixinha do chat sobre. Deixa eu abrir aqui de novo. Como superar os desvios de desunião e autoconstrução da esquerda radical hoje no Brasil? É pergunta extremamente complexa que eu acho que ela dialoga assim um pouco sobre essa questão assim. Eu acho que assim a questão da desunião é bastante complexa, a questão de por que a esquerda radical é tão desunida, e parte disso tem muito a ver com isso assim, com a complexidade da própria esquerda assim, com a complexidade e as contradições que é você construir um processo revolucionário, né? Porque quando você se defronta com processos revolucionários, você está trabalhando na construção daquilo do impossível, né? Daquilo que hoje se coloca como o horizonte do impossível, né? Você trabalha no horizonte do impossível, né? Você trabalha para tornar o impossível inevitável, digamos assim. E isso implica que você está sempre convivendo com contradições o tempo todo. E às vezes a forma como uma organização lida com determinadas contradições é muito diferente da forma como outra organização lida com determinadas contradições. E isso faz com que essas organizações entrem em muitos atritos, em muitas rupturas, enfim. Mas eu acho que tem um ponto que é esse lugar da autoconstrução, né? Do quanto às vezes você tem organizações da esquerda radical que são muito fechadas em si mesmas, né? Que são muito focadas em vender a sua imagem enquanto organizações muito maravilhosas, porque sou muito revolucionária, porque sou marxista-leninista, porque o marxismo-leninismo é a ciência imortal do proletariado e eu sou o representante da ciência imortal do proletariado e, e etc. E às vezes a pessoa foca tanto nesse processo, né, de autoconstruir o partido, de fortalecer o partido, de fortalecer o coletivo, de fortalecer a imagem da organização e se esquece às vezes de aprender com outras lutas, de aprender com outros saberes. Eu acho que uma parte do problema está no fato de que uma parte muito significativa do campo comunista acha que já tem todas as respostas. Acha que não precisa aprender com outros campos de saber ditos não comunistas. Inclusive com o anarquismo. Às vezes nem com o anarquismo o comunismo consegue dialogar direito. E o anarquismo tem muita coisa para ensinar para o comunismo. Sim, com todas as críticas que são possíveis ser feitas ao anarquismo, a gente tem muito a aprender. A gente tem muito a aprender também. E seja no campo anarquista, seja no campo de outras vertentes políticas que, assim, não tem necessariamente um alinhamento direcionado no anarquismo ou no comunismo enquanto forma de luta contra o capitalismo, né? A gente tem muito a aprender com os movimentos quilombolas, com o movimento indígena, principalmente se a gente quer aportar qualquer tipo de revolução brasileira, sabe? Não adianta a gente achar que revolução brasileira vai acontecer com uma perspectiva
com os saberes de um intelectual da PUC de São Paulo, sabe? Não é, não vai. Entende? Não adianta a gente achar que a Revolução Brasileira vai se construir apenas com a perspectiva do ABC paulista, sabe? Não vai acontecer, né? Então, eu acho que talvez sair desse vício da autoconstrução é a gente entender que a gente tem muito a aprender, é a gente entender que a gente tem muito a escutar. Eu sinto que o campo da esquerda radical tem muita dificuldade de escutar. Tem muita dificuldade de escutar. E isso é uma coisa que eu percebo, que eu mesma, como militante, preciso ficar muito atenta em mim, sabe? No quanto esse lugar da militância da esquerda radical me coloca numa postura de sustentar certas verdades, sustentar certos discursos, e são verdades e discursos importantes para confrontar o status quo, mas que muitas vezes podem me desensibilizar para a necessidade da escuta. Podem me desensibilizar para o quanto eu preciso saber escutar, do quanto eu preciso saber aprender. E saber escutar e aprender não só com quem é do meu campo, não só com quem é comunista. E eu acho que isso é uma chave assim, para a questão da união, sabe? Por exemplo, só para dar um exemplo também, o PSTU, ele escreveu o partido, né, alguns militantes do partido escreveram uma crítica muito boa, assim, que trazem reflexões muito importantes sobre a tática eleitoral do PCBR. Né? E é uma outra organização que parte de outras premissas, outros processos, mas escreveram uma crítica muito boa e com a qual muita gente do nosso partido concorda. Assim. Eu mesma concordo com muita coisa da crítica, algumas coisas relevo, né? E que trazem perguntas importantes. E essas perguntas que outra organização nos coloca, isso faz a gente crescer como organização. E isso é sair do processo da sua autoconstrução. É a gente construir com os outros. A gente construir junto com outras organizações e a partir das tensões que outras organizações nos colocam. É a gente não tratar toda outra organização como se fosse nosso inimigo, sabe? Eu acho que é muito sobre isso, assim. Tem muitas questões com a UP, com algumas formas como a UP atua, mas avalio que a gente tem muito a aprender com a UP, com a Unidade Popular. A gente tem muito a aprender, sabe? E a gente pode ter várias questões sobre a forma como a UP se coloca, sobre a forma como a Unidade Popular nos trata. A gente pode ter muitas questões sobre isso. Mas a gente, inclusive, não precisa tratar a UP da mesma forma que a UP trata a gente. A gente pode ter o papel de ter um pouco mais de maturidade do que a UP costuma ter. E a UP, ela tem muita coisa que vale a pena a gente tentar aprender. Na forma como organizam, na forma como atuam, na forma como mobilizam afetos. Eu acho que a UP tem uma forma de mobilizar afetos muito potente. Tem uma forma de envolver e de engajar a militância que a gente tem muito a aprender. E tem estratégias e táticas políticas que são preciosas, assim, para a gente aprender também. Né? Então, eu acho que, assim, esse lugar do aprendizado coletivo talvez seja uma parte do que pode contribuir a gente nesse ponto. Gente, foi bastante tempo de live, assim, quase 2 horas, né? Eu sabia que essa live seria longa, porque retrospectiva não teria como ser muito diferente. Deixa eu ver aqui que alguém mandou mensagem no meu WhatsApp profissional, eu fico preocupada. Ah, não. Foi a minha mensagem mesmo. E é isso, gente. Eu vou começar a fechar a live. Se alguém tiver perguntas, questões, tem essas perguntas que a Patrícia colocou. Sim, a Patrícia comentou uma coisa que eu comentei lá, que eu falei lá atrás, né? Sobre a clínica precisa ser virtual, né? A partir do meu lugar.
Pois é, né? Pois é. E é muito curioso, assim, né? Porque a gente está falando do individualismo, desse ensimesmamento individual, esse ensimesmamento individualista dessa sociedade neoliberal e do capitalismo, mas isso dialoga com o ensimesmamento de instituições, né? Do ensimesmamento de organizações políticas também. E, né, então, a gente poderia inclusive pensar, né, sobre quanta dificuldade das organizações de esquerda radical dialogarem entre si não reverbera a nossa própria dificuldade individual e subjetiva de sair do nosso individualismo também, né, de sair das nossas identidades arraigadas, assim. E eu acho que também esse lugar do comunismo como uma identidade muito arraigada, às vezes pode se tornar uma prisão. Então, é isso, assim, eu acho que é importante, sabe? Eu acho que eu tô entrando, assim, nesse movimento de militar pelo comunismo, de militar enquanto comunista, mas é também um movimento de reinventar o comunismo. Eu acho que a gente precisa entender que cada pessoa que adere ao comunismo, ela transforma o comunismo. Se a gente não tivesse a compreensão de que o nosso papel é transformar o comunismo, e transformar o comunismo também no sentido de fazer o comunismo avançar, a gente não vai construir algo revolucionário, né? E entender que esse papel de transformar os espaços em que a gente atua cabe a todo mundo que atua num espaço político, né? Se você entra num espaço, você transforma aquele espaço. E ter essa compreensão de que estar num espaço é transformar aquele espaço, isso é revolucionário. Isso dá um senso de autoestima que é muito importante para a gente ter. É um senso de autoestima que, inclusive, os partidos de massa de caráter reformista, como o PT, por exemplo, não permitam que você tenha. Não permitem que você tenha. Né? Porque isso, são partidos de massa, né? São partidos de reprodução do status quo. Então, eu acho que é muito importante a gente entender a importância do nosso protagonismo nessas atuações, sabe? Da gente não tratar a militância como simplesmente um cumprimento passivo de tarefas. Como disseram aqui, né? Reinventar é a palavra-chave. E é sobre isso, sabe? Se não for para reinventar o comunismo, e aí, isso independente da vertente ideológica anticapitalista que você siga, sabe? Se você está numa militância que você não se vê na possibilidade de reinventá-la, você está fazendo errado, sabe? Atuar no anarquismo é transformar o anarquismo. Atuar no comunismo é transformar o comunismo. Isso é dialética, sabe? Se o comunismo já estivesse pronto, já tivesse todas as respostas, a gente não estava na realidade que a gente está hoje. Né? Se o anticapitalismo já tivesse todas as respostas, não, a gente não estava no capitalismo. Então, é isso, assim. Agir nesse processo da transformação contínua e constante. Patrícia, muito obrigada por ter participado, por ter trazido questões muito preciosas para essa live, assim, foram questões muito boas. Esse espaço de conversa ele é fundamental. Rubão Mesquita, obrigada também por ter chegado junto. Essa live já está no final, mas vai ficar salva. Sempre deixo salva. Se quiserem assistir do começo, né? O começo tem uma parte que eu falo mais sobre a relação com a clínica, algumas coisas que eu acho que eu preciso amadurecer de uma forma um pouco mais consistente mais à frente. Falo sobre os processos de mudança de cidade e fecho a live falando sobre militância política. E é isso, gente, né? 2026 vai ser um ano de muita luta, né? De muita mobilização. É muito importante a gente continuar se organizando, continuar se mobilizando em vários níveis nesse momento que as eleições vão tomar conta do debate. Então, é isso. Espero ter deixado boas sementes em vocês
essa conversa. E espero que a gente possa continuar trocando, assim. Voltem, reapareçam em lives futuras, se inscrevam no canal, ativem o sininho para ter novas notificações. A minha intenção para o próximo ano é continuar fazendo lives, talvez tentar gravar mais vídeos fora de live, mais vídeos editados e tudo mais, assim, tô querendo dar um gás, assim, eu comecei a fazer vídeo nesse canal do YouTube esse ano também, foi outra coisa que eu comecei esse ano. E pois é, Patrícia, né? A crença na possibilidade de reinventar a psicologia, assim. Eu acho que isso é uma coisa que continua me mantendo na clínica. A compreensão de que a clínica pode ser reinventada. Não sei por quanto tempo eu vou continuar na clínica, mas eu ainda aposto nessa reinvenção, né? Com toda certeza. E poxa, boto fé, que massa, pô, que massa. Eu fazia muito tempo que eu não viralizava nas redes. Fazia muito tempo que eu não viralizava no Instagram. Oba, tá falando aqui, né? Acabei de chegar através de um texto seu no status de um camarada. E uma coisa que aconteceu comigo esse ano é que toda vez que eu escrevo um texto explicitamente usando a palavra comunismo, rola um shadowban absurdo no Instagram na minha conta. Assim, as minhas a visualização da postagem cai muito, né? E aí eu escrevi um texto, né, trazendo reflexões sobre organização política sem usar a palavra comunismo, viralizou absurdamente, assim, e pela primeira vez o meu perfil voltou a crescer. Foi uma coisa que eu reparei, assim, agora, assim, que eu estava muito tempo perdendo seguidores, ao longo da metade desse ano eu comecei a perder muitos seguidores também, porque meu perfil estava um caos de misturas de conteúdos diferentes e muita coisa. Aí depois de um tempo se estabilizou um pouco e agora que tá voltando a crescer o meu perfil no Instagram, assim. Mas foi muito doido, assim, esse ano. E foi muito doido, assim, quanto o processo de me assumir comunista fez eu perder muitos seguidores também. Assim, foi muita gente parar de me seguir. Acho que produziu, assim, um desencanto, assim, de muita gente da falsa esquerda também, né? Muitas pessoas que se dizem de esquerda, parece que são super de boas com a esquerda radical, mas não são tão de boas assim não, sabe? Tem muita gente com muito ressentimento em relação ao anarquismo, em relação ao comunismo, e, e é isso, assim, mas eu fiquei muito feliz, assim, de ver assim, esse último texto que eu fiz, um dos últimos textos que eu fiz, ganhou uma visibilidade muito forte, assim, que me deixou muito contente, assim, de ver, assim, né, falando sobre esses processos da pseudomilitância, dos cansaços, do quanto a gente consumir esse conteúdo político dessa militância pela metade às vezes produz um processo que mais esgota energias do que nos fortalece. E isso, por sua vez, é utilizado também como motor para os processos eleitorais, e é isso que a gente vai ver no próximo ano também. Então é isso, minha gente. Obrigada, sejam bem-vindos a esse canal. Sigam, me acompanhem, que eu pretendo estar produzindo mais por aqui. E vou continuar também fazendo postagem no Instagram, como sempre, mas eu acho esse espaço muito mais gostoso. Esse espaço de trocar ideia é muito mais gostoso que o Instagram. E é isso, gente. Um ótimo final de 2025, uma ótima chegada de 2026 para todos vocês. Assim, mando um abraço muito grande, que seja um ano de muito afeto, de muitos bons encontros e que esses afetos e bons encontros eles sejam nutritivos para a nossa capacidade de resistência, de luta e reinvenção, usando aqui a palavra que foi bastante repetida, e reinvenção da vida. Reinvenção dos espaços que a gente atua, reinvenção dos nossos trabalhos, reinvenção das nossas militâncias, reinvenção dos nossos imaginários, reinvenção dos nossos sonhos. Uma boa noite para vocês e muito obrigado. Beijo.